Bom, gente, boa tarde, agradeço o convite, agradeço aqui compartilhar essa experiência de pesquisa, muito gratificante, né, com a Marcela, a Ana Lia e Cristina. Agradeço também aqui ao Cláudio, o Wellington, né, que foram pesquisadores que participaram dessa parte, né, em que eu e a professora Estela Grossi, que infelizmente não teve condições de participar, de estar aqui hoje. Eu vou comentar, bom, diferentemente das colegas, né, eu infelizmente não trouxe aí as figurinhas, as histórias em quadrinhos que são muito gráficas e que de fato ajudam bastante, né? Eu vou comentar rapidamente, né, qual foi a parte, né, da nossa equipe, né? Foi uma parte, eu descrevo, né, como a pesquisa qualitativa com uma utilização de uma técnica de pesquisa que são os grupos focais com profissionais que integram diferentes organizações que participam da divisão do trabalho jurídico penal. Cada vez eu venho insistindo nessa forma de descrição, exatamente por não concordar, né, com essa visão de que, ou não perceber de que exista um sistema de justiça criminal, né? O sistema de justiça criminal ele existe no máximo do ponto de vista discursivo. O que existem são organizações que, historicamente, elas foram se diferenciando socialmente e funcionalmente, e elas foram um pouco dividindo esse trabalho jurídico penal. Os grupos focais, explicando rapidamente, né, foram realizadas da seguinte forma, com grupos focais entre 4 e 5 profissionais, com peritos, delegados de polícia, promotores de justiça e magistrados que estão lotados nas respectivas unidades de cidades que compõem a região metropolitana de Brasília, vulgo o entorno, né, de Brasília. Bom, a utilização dessa técnica de pesquisa, né, grupos focais, essa técnica ela permite, né, a produção de um material empírico relevante no seguinte sentido: o que nós temos aqui são representações sociais desses profissionais que integram diferentes organizações sobre questões relativas ao desempenho de suas atividades, percepções sobre as realidades locais, sobre as dificuldades para o desempenho de suas atividades, interações organizacionais, sintonia ou não entre atores de diferentes organizações, sintonia ou não internamente dentro das próprias organizações, eventuais conflitos entre organizações, né? Bom, eu separei aqui para vocês, apesar de não ter aqui as imagens, né, eu faço uma representação gráfica. Primeiro eu vou falar dos peritos, dos profissionais da prova técnica. A literatura na área, especialmente na área de homicídios, ela destaca o papel fundamental da prova técnica na elucidação. A literatura internacional coloca a prova técnica como importante na elucidação dos homicídios. Os peritos, eles têm um papel fundamental dentro dessa divisão do trabalho jurídico penal. São profissionais que... Obrigado, Ana. São profissionais, diferentemente dos demais profissionais, né, que integram essas outras organizações, os peritos, eles não vêm da área jurídica, né? Os peritos vêm das diferentes outras áreas, né? No caso, os profissionais que participaram desse grupo focal, né? Nós temos médico legista, biomédico, farmacêutico, predominam ciências biomédicas na formação dos peritos.
Nesse caso específico, chama a atenção que, para toda essa região metropolitana de Brasília, o entorno, nós temos unidades de polícia técnica, Instituto de Polícia Técnica em Lusiânia e um em Formosa. A unidade de Lusiânia, que eu vou falar um pouco mais, ela abrange uma área bastante grande, que vai de Cristalina, de Goiás, ou seja, ela é responsável por fatos, eventos em Cristalina e circunda todo esse cone sul do Distrito Federal, né, que engloba, inclusive, Águas Lindas de Goiás. O Instituto de Criminalística de Formosa também tem uma área imensa de abrangência, né, a parte que vai em direção nordeste do estado de Goiás. Ou seja, para começar, esses institutos eles têm uma área de atribuição, né, bastante extensa e com uma população significativa. No caso de Lusiânia, nós temos 10 peritos. 10 peritos no Instituto de Criminalística e na Unidade de Medicina Legal, 14 profissionais, 14 médicos legistas. Para toda essa área que, entre idas e vindas de atuação, de eventual atuação diária, podem percorrer mais de 400 quilômetros dentro dessas suas áreas de atuação. A ideia geral que aparece, né, nas falas dos peritos, eu chamo a atenção aqui nas falas dos peritos, nas representações, percepções dos promotores, dos juízes, dos delegados, não exatamente pela precisão de dados. Aqui a gente já tem um retrato quantitativo, né? Os dados eles não são precisos, mas me interessa muito mais essas imagens e representações sociais sobre diferentes aspectos do desempenho das suas atividades, da interação com outras organizações, percepção sobre a população local, como eles representam socialmente, né, eu diria o público, os cidadãos com quem eles trabalham, né? Essas representações sociais, elas dão pistas bastante importantes, né? Usando, né, ou rastreando, né, a origem dessa perspectiva teórica, né, se o famoso teorema de Thomas, né, da Escola de Chicago, se as coisas são reais no imaginário, elas são reais em suas consequências. Essas imagens elas dão pistas muito importantes do ponto de vista das práticas, da cultura organizacional, das suas rotinas cognitivas. Algumas dessas falas, na minha avaliação, elas condensam um repertório. Esse repertório, ele simboliza essas rotinas de práticas, rotinas cognitivas e formas de atuação, de tomadas de decisão, né? Bom, feita essa observação inicial, gostaria de destacar em relação à fala dos peritos, inicialmente, a ideia de imensa precariedade, né? A imensa precariedade das condições materiais e humanas para o desempenho de suas atividades. Nós vimos aqui um dado importante, que eu acho que foi no gráfico da Cristina, que ela destaca, né, grande parte praticados no período noturno, né, no período noturno. Desses 10 peritos, na prática são 9, pelo revezamento de férias. Esses peritos, você vai ter um perito, eventualmente à noite, como plantonista, ou seja, e você pode ser acionado diversas vezes à noite para atender, desde Cristalina de Goiás a Águas Lindas de Goiás. Quais são os critérios para tomada de decisão? Qual critério, qual homicídio conta mais, ou qual homicídio que entra dentro da rotina organizacional como prioridade? Para onde se deslocar, né? Do ponto de vista
facilidade organizacional, né, e isso aparece na fala dos peritos, obviamente os fatos ocorridos em Lusiânia, que a sede do Instituto de Criminalística. Se eu tenho 2 homicídios na mesma madrugada, vou primeiro a Lusiânia, e se eu conseguir chegar a Águas Lindas de Goiás, eu chego a Águas Lindas de Goiás, exceto se a vítima requer algum cuidado especial, né? Eventualmente, a condição pessoal da vítima ela pode reverter toda a dinâmica organizacional, né? Daqui não, deixa este e vamos primeiro naquele que pode ser mais urgente, né? Essas são as possíveis interferências podem surgir do ponto de vista das dinâmicas organizacionais e facilidade para gerenciamento dos recursos que não são escassos, são escassíssimos, né? Então, a equipe é basicamente um perito, um motorista que se desloca ao local. Esse perito que se desloca ao local, normalmente ele, nos eventos em via pública, eles dependem da colaboração da Polícia Militar. Quem primeiro chega ao local é a Polícia Militar. Nem sempre há um preparo, né, da Polícia Militar para isolar esse local e permitir a realização dessa prova técnica. Na fala dos peritos, chama muita atenção o distanciamento da Polícia Civil. A falta de uma direção, né, da investigação, né? A crítica dos peritos não é exatamente a falta de vontade, né, da Polícia Civil em se deslocar aos mais diferentes locais, né? A imagem que predomina nas falas é de uma absoluta precariedade da Polícia Civil da região do entorno, da região metropolitana de Brasília. Essa visão de precariedade da Polícia Civil, ela é recorrente na fala de todos os atores, não só dos peritos, dos promotores, dos magistrados, inclusive dos delegados de polícia. A absoluta falta de condições materiais e humanas, né? Então, eu estou falando de um perito em regime de plantão, e provavelmente na delegacia só tem um delegado ou delegada e um agente, um escrivão, também em regime de plantão, que provavelmente está atendendo outra ocorrência, um flagrante, pelos mais diferentes motivos, e, obviamente, ele não vai se deslocar ao local do fato. Ou seja, o perito ele é o grande, o solitário no desempenho dessa primeira parte, né, dessa primeira tarefa, né, na divisão do trabalho jurídico penal. Poderia identificar a Polícia Militar, né, como o primeiro ator, né, que chega ao local e que nem sempre toma as medidas necessárias para a realização desse trabalho, né, para a realização da perícia. Bom, as imagens assim da situação de criminalidade do entorno, nas falas dos atores que integram essas diferentes organizações, né, que compartilham a divisão do trabalho jurídico penal, elas coincidem no seguinte sentido: a imagem geral de banalização da violência nessa região do entorno, principalmente nos últimos anos, né? Uma percepção de que a violência ela tem se tornado cada vez mais gratuita. Ou seja, ocorrem mortes por questões aparentemente irrelevantes. Aparece na fala também dos peritos, muitas vezes, determinados estereótipos, né? Gente diferente, com outra formação cultural, essas pessoas resolvem os problemas a partir de outras formas, ou seja, os conflitos eles são solucionados pela via da violência, ou seja, marca-se, né, a alteridade do ser estranho, né, que é ameaçador,
que povoa, né, o local, muito diferente de mim. Eu compartilho de uma outra realidade, né? Passando já para a fala dos delegados de polícia, uma vez mais aparece isso, né, essa ideia de banalidade, né, da violência, a ideia de essa percepção de absoluta falta de condição mínima urbana, de condições sociais, onde ocorrem esses homicídios. Mas também aparece, né, vez ou outra aparece nas falas, nessa ideia de um povo diferente. Esse povo diferente que habita o entorno, né? Esse povo diferente, bem nordestino, uma das falas, bem animal, isso me chamou bastante atenção. Tem uma coisa de faca, né? Essa imagem, tem uma coisa de faca. Me chamou a atenção do dado, né, da faca. Ou os mais diferentes relatos sobre as formas e crueldades para a execução de crimes, né? E surge também na fala dos delegados de polícia, interessante, essa ideia de facilidade ou não da investigação. Os delegados criticam, obviamente, essa absoluta falta de condição material, né? Imaginem cidades com essa população em que você conta com uma estrutura certamente insuficiente, né? As delegacias, elas são compostas por 2 delegados de polícia, 3 em Lusiânia, onde existe uma especialização maior, uma delegada que está em uma seção dedicada a homicídios. Mas isso um evento recente. Mas a percepção generalizada é de absoluto descaso do governo de Goiás com a Polícia Civil. A imagem geral dos próprios... bom, isso não aparece tanto na fala dos delegados, eu até imagino por quê, né? Mas aparece na fala dos outros atores, é que o governo de Goiás sucateou a Polícia Civil nos últimos anos, né? Uma percepção de que a Polícia Militar tem uma estrutura melhor. A polícia Militar, ela tem um padrão de atuação melhor do que o da Polícia Civil, né? Aparece muito na descrição, né, dessa realidade, né, envolvendo os homicídios, uma imagem, né, que vez ou outra aparece nas falas: queima de arquivos. Queima de arquivos, a ideia de que os homicídios nos últimos anos, essa percepção, ela aparece nos delegados de polícia, mas aparece nos magistrados, me chamou a atenção, principalmente nos magistrados com mais tempo nessas cidades da região metropolitana de Brasília, que avaliam que nos últimos anos houve uma mudança importante. Essa mudança importante muitos homicídios eram homicídios que ocorriam em bares. Nos últimos anos, cada vez mais, eu tenho um fenômeno diferente, que talvez isso esteja por trás dessa maior dificuldade para a investigação. Acerto de contas. Está relacionado a drogas, são normalmente mortes ocorridas não em bares, né, ou em locais ermos, ou mesmo nas residências. E chama muito a atenção também, nessa avaliação da evolução do quadro dos homicídios nessa região do entorno, que nos últimos anos teria havido um fenômeno de aumento do tráfico de drogas, homicídios relacionados a acerto de contas, que também tem um vínculo com as drogas, e esses são os casos de maior dificuldade para o esclarecimento. Os casos relacionados à violência doméstica e briga em bares, esses seriam os casos de maior facilidade, em tese, né, que você tem um círculo de pessoas que presenciaram e que
atuam, né, como testemunhas, né? Há uma crítica ao programa de proteção às testemunhas, na fala dos delegados de polícia, né? Raramente uma testemunha aceita participar. Participar de um programa de proteção à testemunha, a imagem, né, que é transmitida nessas falas é de que isso supõe um custo, um custo enorme para a testemunha que decide participar. Isso supõe um risco também muito grande, né? Poucas pessoas decidem ou concordam em participar. Normalmente, quem participa são as vítimas não letais, são os sobreviventes que não têm nenhuma outra opção, né? Ou seja, ou eles participam ou eles continuam correndo o risco de vida, né? Há uma crítica também ao Ministério Público, na fala dos delegados, exatamente pela falta de percepção dessa precariedade das condições da polícia, né? Muitas vezes se cobra muito o trabalho da polícia, mas o que se critica é que o Ministério Público poderia, de alguma forma, pressionar o governo do Estado de Goiás para promover uma política de segurança pública, seja por meio de algum instrumento jurídico, uma ação civil pública, porque a polícia foi sendo sucateada e não existe uma ação mais efetiva do Ministério Público para pressionar. Essa imagem acaba aparecendo na fala dos magistrados também, né? O Ministério Público não se indispõe com o governo de Goiás, né? Isso é recorrente não só na fala dos delegados de polícia, né? A ideia recorrente, omissão do Estado, né? Omissão do Estado, tanto do ponto de vista das condições urbanas, mas omissão do Estado em relação às condições da polícia civil. Pouquíssimo estímulo para a capacitação dos policiais civis, né? Na fala dos promotores de justiça, em relação aos promotores, eu vou destacar alguns aspectos. Promotores e magistrados, na verdade, eu tenho interesse por essa perspectiva organizacional, né, entre essas organizações que compartilham a divisão do trabalho jurídico penal há bastante tempo. E quando a gente entra no trabalho de campo como esse, né, a gente tem determinadas imagens e imagina que elas vão aparecer, né, no decorrer da pesquisa. A imagem que eu tinha é que o entorno ou as promotorias do entorno, elas não seriam objeto de desejo organizacional. O que é objeto de desejo organizacional? Se são cidades que não dispõem de atrativo, a gente já viu que são condições precárias, precaríssimas, por que eu vou escolher ficar em uma dessas cidades? Eu imagino. Do ponto de vista organizacional, é aquele que está na base da cadeia alimentar, né? O que quer dizer isso? Na base da cadeia alimentar. É aquele que entrou na última turma e ele não tem nenhuma opção, né? Ele é o último da turma, é ele que vai para lá, né? Errado. Errado. O entorno atrai. O entorno atrai quem o entorno atrai? Chama atenção que todos os promotores, eles são originários de outros estados. O que atrai no entorno é o aeroporto. Do ponto de vista dos promotores de justiça, o entorno atrai por ter um grande aeroporto. É o melhor aeroporto de Goiás. É um aeroporto conectado com outro. Rapidamente eu vou para o Paraná, eu vou para São Paulo, eu vou para Belo Horizonte. Ou seja, ele tem esse atrativo. Os promotores não são promotores goianos, são promotores de outros estados, um deles apenas do Distrito Federal, e esse promotor do Distrito Federal acabou ficando em uma dessas localidades. Todos moram no Distrito Federal e todos fazem o caminho inverso. Enquanto a população vem trabalhar,
eles estão nas suas casas, né? Quando eles vão trabalhar, eles pegam sempre o contrafluxo, ou seja, trabalhar no entorno tem esse outro atrativo profissional, né, do ponto de vista da organização, ou seja, são homens, predominantemente são homens que decidem vir para o entorno, diferente da magistratura, predominam as mulheres. No caso são o Ministério Público, vou comparar já um pouquinho, que eu acho que aqui a gente já pode fazer esse bate-bola. O Ministério Público, apesar também de uma precariedade que aparece na fala dos promotores, ele passou por uma especialização maior. Você já tem promotorias especializadas em violência doméstica, você tem promotorias especializadas no Tribunal do Júri, como Lusiânia, e você tem as localidades que são descritas como purgatório, que é Águas Lindas de Goiás, né? Águas Lindas de Goiás era inferno, agora é purgatório. O que fez Águas Lindas de Goiás ser promovido da condição de inferno a purgatório? Houve uma melhora nos últimos 4, 5 anos, o chamado Projeto Entorno, né? Um investimento do Ministério Público de Goiás para melhorar as condições dessas cidades e atrair, de alguma forma, membros da organização Ministério Público para escolher, né, essas cidades como lotação. Então, chama a atenção isso, né? Promotores, normalmente de outros estados, que decidem ficar no entorno e trabalhar, morar em Brasília. Na magistratura, mais mulheres que homens, o que também me surpreendeu. Mas a dinâmica já é outra, tem um elemento de gênero aqui por trás. São normalmente as juízas, uma delas, pelo menos me chamou muita atenção, ela sacrifica a sua carreira em prol de um casamento, porque a Brasília é a localidade em que o seu marido desempenha suas atividades, é um empresário, ou seja, eu tenho que ficar em Brasília, ainda que eu já pudesse estar em Goiânia, e provavelmente no final da carreira, como desembargadora, eu abro mão. Eu abro mão dessa possibilidade de ascensão para gerenciar essas questões pessoais. Aí sim eu já tenho juízas goianas morando em Brasília. Todos eles moram em Brasília, moram no Distrito Federal, todos eles, e fazem esse caminho inverso, né? Ou seja, a gente fica com essa imagem de cidade dormitório para quem, né? Para os promotores e juízes, a cidade dormitório é aqui mesmo, né? E trabalham no entorno, né? Ou seja, eles têm todo o círculo de vida aqui no Distrito Federal. Apesar dessa imagem, né, de melhoria, né, a descrição das condições de trabalho, elas são assim aberrantes, né? Um dos promotores com mais tempo de atuação no entorno, né, ele destaca que o promotor, quando chegava, alguns anos atrás, numa dessas localidades, ele era uma espécie de faz-tudo. O Estado de Goiás, até hoje, não tem uma defensoria pública. A defesa ela é feita via contratação dos municípios. É uma defesa técnica precária na imagem dos promotores. Os promotores avaliam que a defesa apresentada é muito ruim. Um ou outro promotor destaca que algum ou outro júri deveria ser anulado pela falta de defesa técnica. Ou seja, é um próprio promotor chamando a atenção do descaso com a defesa técnica nessas localidades, né? Bom, a imagem dos promotores de precariedade também em relação à Polícia Civil, né? Essa é a grande unanimidade, né? Que a Polícia Civil de Goiás, eu não posso nem dizer como ela era antes, né? A imagem de sucateamento. Como eu não fiz esse estudo longitudinal, não sei se era uma maravilha e deteriorou. A imagem que agora ela é uma polícia com
escassas condições materiais e humanas. Os delegados falam isso, os peritos, os promotores, os magistrados, né? É certo que, comparando promotores e juízes, o tribunal do júri, a especialidade tribunal do júri, ela não necessariamente ela é atrativa. Se a gente faz uma análise de trajetória profissional dessas organizações, né, a imagem do promotor de justiça antes de 88 era um pouco essa imagem do promotor do tribunal do júri, né? Depois que a organização ela tem uma complexidade maior, ela rivaliza e luta para ocupar determinados espaços, determinados nichos, ela ocupa muito essa área de tutela coletiva via ação civil pública, ou seja, ela vai construindo um cenário mais complexo, mais diferenciado. Mas a ideia era que a figura do promotor era o promotor do tribunal do júri, é quase um estereótipo do promotor americano, né, do law and order, o promotor que aparece, é um pouco o personagem, né, que recebe os holofotes. Bom, isso teoricamente, né? Na prática parece que no entorno não necessariamente a promotoria do júri é um atrativo, né? A promotoria do júri ela significa um custo grande para o promotor, ela significa um custo de muitas horas de dedicação a um plenário que pode se estender de uma manhã até uma noite, ou seja, ela supõe um dom da oralidade, né, que nem todos têm e que nem todos gostam, né, de assumir esse perfil, né, da sustentação teatral, né, em público. Ou seja, o tribunal do júri não necessariamente é um objeto de desejo. Para os magistrados, menos ainda. Por que os magistrados, menos ainda? Os magistrados, menos ainda. O Tribunal do Júri de Lusiânia, ele tem uma vaga há 2 anos. Não existe um juiz titular. Não é objeto de desejo. Ninguém quer ser juiz do Tribunal do Júri de Goiânia. Por quê? Por que ele não atrai, né? Bom, tem várias questões relacionadas a isso. Ou seja, eu tenho um regime de mutirões e de substituições sucessivas para dar conta desses procedimentos, julgamentos, normalmente de réus presos, que vem um juiz de outra localidade e realiza no sacrifício aquela determinada função e depois viaja 200 quilômetros para outra comarca. O Estado de Goiás tem um déficit, segundo relatam os magistrados, de 140 juízes. Faltam 140 juízes. A juíza de uma dessas localidades, ela acumulava uma comarca a 300 quilômetros, eu não sei, ao norte, ao sul de Brasília. Ou seja, o Estado de Goiás também, do ponto de vista da polícia, da magistratura, conta com essa deficiência, né? A ideia de investigação inexistente, né? O que é a ideia de investigação inexistente? Que aparece na fala dos promotores, mas aparece na fala dos magistrados também. Praticamente, uma determinada ocorrência que não gera um flagrante, ou seja, o indivíduo é imediatamente identificado, preso e lavra-se um flagrante, esse procedimento que depois gera uma portaria, ele teria todos os ingredientes para não dar em nada. A imagem dos promotores e dos magistrados, no sentido de que praticamente a Polícia Civil ela trabalha, as condições que ela tem, essas condições elas são deslocadas para o atendimento de flagrantes, mas os mais diferentes. Eu não estou falando só de homicídios, estou falando de violência doméstica, de drogas, de uma infinidade de outras demandas que existem na delegacia. Eu posso imaginar, bom, mas eu paro tudo para o homicídio. Não, eu tenho flagrante, né? Aquele é só um homicídio que alguém foi encontrado na rua. Eu não vou poder acompanhar, eu não vou poder dizer ao perito, compartilhar com o perito uma linha de investigação. Eu tenho que registrar esse flagrante, lavrar esse flagrante. A delegacia não tem um outro substituto que vai poder estar nesse período, né? A imagem que aparece na fala dos promotores e dos delegados também é que os antecedentes da vítima, eles acabam sendo muito importantes. Como os antecedentes da vítima? Aquela ideia de um pouco, né, o bandido morreu.
o bandido morreu, quem se importa com o bandido que morreu, né? Eu vou, então, esse é mais um daquele repertório, né, de rotinas cognitivas que sinalizam as tomadas de decisão, né? Eu tomo as minhas opções, né? A imagem que aparece também na fala dos promotores é que dificuldade de condenação, ela envolve também quando a vítima é um bandido. Quando a vítima é um bandido, isso aparece tanto na fala dos promotores quanto dos magistrados, a ideia dos grupos de extermínio, alguns anos atrás. Segundo os relatos, hoje não seria tão recorrente, né, a situação de grupos de extermínios. Quando envolve grupos de extermínios, você tem um complicador a mais na condenação do júri. A percepção dos promotores quando o policial matou um bandido, né, a comunidade, ela muitas vezes ela se identifica de que foi feita uma forma de limpeza social, né? Eu eliminei um bandido da minha localidade, né? Esses seriam os casos que teriam mais possibilidade de absolvição perante o tribunal do júri. Na imagem dos promotores, isso eu não cheguei a confrontar com os dados quantitativos, de que há um número muito grande de condenações de homicídio quando chegam ao plenário. E isso aparece na fala de um dos promotores no seguinte sentido: eu mesmo pedi que fosse retirada uma qualificadora, que não fosse reconhecido o motivo fútil. Condenaram por motivo fútil. Ainda que o promotor tivesse pedido que não fosse condenado por motivo fútil. Ou seja, tem dentro essa visão compartilhada, né, de que a sociedade ela dá essa resposta. Mesmo quando a acusação diz, olha, não ocorreu motivo fútil, a gente precisa de uma pena, né? Essa ideia de severidade. A ideia de severidade das penas, do sentido pedagógico da pena, aparece tanto na visão dos promotores quanto dos magistrados, né? Um dos magistrados, inclusive, destaca, isso me chamou muita atenção, do papel que ele, de alguma forma, ele incorpora, né? A ideia de impunidade. Impunidade, ela é um estímulo para o que está acontecendo, né? Eu tenho que ser severo, aplicar penas duras. Na medida do possível, aplicar as penas mais duras. Normalmente, fala dele, né? Normalmente as minhas penas elas são diminuídas no Tribunal de Justiça de Goiânia. O tribunal reduz as penas. Não me importa. Não me importa. Eu tenho convicção de que esse sentido simbólico, né, comunicativo da pena é um elemento importante, né? E você nota desses profissionais, magistrados e juízes, magistrados e promotores, você já tem pesquisas que mostram uma trajetórias parecidas, né, dos juízes e promotores. Eles normalmente faziam os mesmos concursos ou já vinham de um relacionamento anterior. Alguns se casam, né? Promotores se casam com juízes, as juízas se casam com promotores, os juízes se casam entre eles, né? As promotoras também casam com promotores, né? Eu mesmo, né, me casei com a promotora, então tem essa endogamia, né, dentro dessas organizações. Imagine na polícia também seja, vez ou outra, né, a gente ouve essa endogamia, né, que existe em outras organizações, né. Bom, para encerrar, porque eu acho que já passei, né, o meu tempo, né, não. Bom, a ideia que aparece nas falas, que eu acho que eu acho que uma pesquisa como essa, ela te dá muitas pistas para muitas outras pesquisas. Ela te dá um material para você, sinaliza vários outros nichos, campos que merecem ser mais pesquisados, né? Na fala dos promotores, né, é muito comum que essas ocorrências não se tornem inquérito policial, né? Então, vez ou outra, e aquela ocorrência?
mas por que você está falando de uma ocorrência? Não, porque a mãe da vítima esteve aqui hoje e perguntou, né? Aí eu fui e tinha uma ocorrência. Ah, é? Cadê? Né? Não, não existe. Né? Ou vez ou outra, os inquéritos que ficam na delegacia de polícia, aqui no DF eles vêm, né? Depois de 60 dias eles retornam à delegacia de polícia, um pedido de retorno. Lá não, no entorno não. O entorno ele pode ficar anos em um escaninho, né? Uma das juízas lembra, me perguntaram do inquérito X. O inquérito X, eu olhei no sistema, ele estava há 4 anos na delegacia de polícia. Liguei para a delegacia de polícia e no outro dia eles devolveram o inquérito. Branquinho, da forma como ele havia ido para a delegacia. Ou seja, ele entrou naquela rotina de papelada, e a delegacia de polícia, premida pela ausência de recursos materiais e humanos. Mas eu não digo que é só isso, né? Na verdade, as organizações, elas são como baratas, né? Elas se adequam a tudo. Elas se adequam a tudo e elas incorporam, né, essas formas de fazer, né? Uma forma de resolução, de tomada de decisão. Isso faz parte de um repertório, né? Esse repertório ele vai conformando a cultura organizacional. É difícil mudar isso. É muito difícil. Bom, para finalizar, né, visões novamente de programa de proteção à testemunha a testemunha não se sente de forma nenhuma estimulada. Magistrados concordam com juízes, com promotores que concordam com delegados de polícia. Outra crítica, né, às políticas públicas via CNJ e via, vez ou outra, Ministério da Justiça, os chamados mutirões, forças-tarefas. Como é que funcionam as forças-tarefas, né? A ideia é sistêmica, né? Tem vários inquéritos, né? Os inquéritos estão acumulados nas prateleiras. Eu preciso que esses inquéritos tenham um fim, tenham uma resolução. Eu mando equipes. Essas equipes, elas vão, então, tratar de dar um fim a esses inquéritos policiais, porque aí eu dou uma baixa, menos número, né? Chama a atenção que essas equipes, normalmente, elas se deslocam e elas têm atribuições para os casos antigos. E os casos mais recentes, né? Então, uma força-tarefa em Lusiânia é para fatos até 2007. Qual a lógica perversa? Todo esse lixo de 2007, ele continua lixo, porque ele já faz muito tempo e ninguém vai identificar nada, né? As pesquisas indicam que em homicídios é rapidez, ou seja, esse vai esperar uma outra força-tarefa para acabar com esse lixo. Ou seja, daqui 5 anos eu mando outra força-tarefa e acaba com os de 2013. Ou seja, tem um pouco essa lógica, que do ponto de vista sistêmico, ela dá uma informação, é um pouco um raciocínio atuarial, né? Mas não dá uma perspectiva ela perde o foco do esclarecimento das autorias, né? Outra crítica recorrente às políticas do CNJ dos mutirões, não só do CNJ, mas às vezes do próprio Tribunal de Justiça de Goiás. Ou seja, aquela justiça em série, sabe, tipo que você realiza, o júri tem uma solenidade, né? Tem quem gosta, né, do Tribunal do Júri, gosta do Tribunal do Júri. Eu não gosto, né, nem assisto, mas quem gosta do Tribunal do Júri, nas cidades, né, é comum isso, né? Você tem aquelas pessoas que não apenas são jurados, mas que não perdem um plenário, né, do Tribunal do Júri. Vocês assim, não perdem um plenário do Tribunal do Júri. Qual foi a dinâmica ou a ideia de gerenciar essa escassez, né, orientada pela visão atuarial, né? Vamos fazer o plenário não pode mais ser de manhã à noite, né? Vamos quebrar esse ritual e a gente vai fazer então uns 10 júris, ou pelo menos 5 júris por dia. Mas quem é que vai fazer esse júri? O juiz? Aqui não tem nem juiz no Tribunal do Júri. Vamos convocar quem está na base da cadeia alimentar para vir para fazer esse júri. Não tem opção, né? Ele está no estágio probatório, vem cá, vamos reunir em uma salinha. Promotores, promotor, vamos também ali, né? Quem está na base da cadeia alimentar, e vamos, então,
dá uma solução para isso. Ou seja, essa justiça em série, ela tem produzido um número grande de absolvições mudou a perspectiva, né? Então, assim, a imagem é cada vez mais eu tenho condenações, ainda que o promotor peça absolvição. Os mutirões, eles têm o índice em Anápolis, por exemplo, né, de 50% de absolvições. Todos eles desse esquema atuarial, né, dos números, né? Bom, gente, eu teria outras coisas para falar, mas eu acho que eu já falei muito para vocês e logo depois sai o produto, né? E a gente vai poder continuar discutindo e agradeço uma vez mais a vocês e às minhas queridas colegas. Obrigado. Eu queria agradecer as falas das minhas companheiras, do meu companheiro, e é meu papel abrir para os debates. Então, a palavra está com vocês. Quem quiser fazer algum questionamento, algum ponto que tenha ficado sem explicação, é como diz o Bruno, né? Esse é só o nosso comercial. Então, o produto está... Quem... Omar, você tocou num tema que eu acho que abre um campo para outras pesquisas futuras. Mas eu não comentei, não cheguei a comentar um pouco mais as dinâmicas dentro das delegacias. Os delegados de polícia, essa imagem que passa, né? Não cheguei a confrontar isso se realmente acontece, que há uma transitoriedade muito grande no cargo de delegado de polícia. Não porque
os subsídios ou vencimentos não sejam atrativos. Parece que no governo de Goiás houve até uma política para a valorização do cargo de delegado de polícia. Mas existe uma mobilidade grande, pelo menos é essa a imagem que passa, que na maior parte dessas cidades fica-se pouco tempo, e o delegado de polícia também, isso aparece nas falas, o delegado de polícia do entorno, ele, ou muitos deles, né, tem o desejo de ser o delegado de polícia no Distrito Federal, ou então ele se deslocar para uma outra carreira jurídica. No caso dos agentes de polícia, tem uma diferença importante. Os delegados são normalmente jovens, eles que estão nessas localidades. Os agentes já estão há muito tempo nas localidades. Os delegados não necessariamente moram nessas regiões, eles também alguns moram no Distrito Federal. Os agentes já moram nas localidades, tem essa diferença. De um delegado novo, talvez com pouca atuação profissional, pouca experiência profissional, e chega numa delegacia e você encontra já uma situação consolidada de muitos anos, né? Então esse é um pouco o panorama. Ou seja, você tem essa outra dinâmica dentro das delegacias. Então, eu não sei até que ponto, porque essa eu destaquei a fala de uma delegada, que inclusive não mora lá, mora no Distrito Federal, né? Então, não sei até que ponto teria essa proximidade, mas talvez a própria rotina da atuação da delegacia, ela supõe uma interação muito maior com a população local, certamente. A ritualização das outras organizações do sistema de justiça criminal, que não existe, né, que eu estou falando que são organizações que compõem isso, que a gente chama de sistema de justiça criminal, elas têm uma ritualização que afasta esse indivíduo, né? Então, o homicida, ele é o réu, ele se apresenta no cenário judicial como o réu, né? A vítima, né, ela se apresenta como a vítima de um determinado crime. Você tem todos esses mecanismos, né, da semiótica do espaço judicial que realmente pode levar a isso que você destaca. O policial, a polícia, o mundo policial, ele tem o seu fazer, né, diário, né? As pesquisas com agentes de polícia no Brasil e com policiais em outros países do mundo, o policial ele aparece como o olho da rua. A pesquisa feita que eu fiz na Espanha dessa interação, o policial ele é descrito como o olho da rua. E esse olho da rua que muitas vezes traz talvez um pouco dessas imagens, né? Que essas imagens são mais pasteurizadas. Quando você vai passando pelo filtro, você tem a metáfora do bastão, que cada um vai entregando um bastão. Essa metáfora, para mim, não é boa. Me parece que é mais adequada essa metáfora da divisão do trabalho jurídico penal, e essas organizações elas têm lógicas, dinâmicas e processos de profissionalização muito diferenciados. Isso supõe esse repertório e formas de atuação que podem levar a percepções, né, como essa. Mas eu acho que, para chegar aí, eu acho que a gente deveria abre-se um caminho para fazer muitas outras pesquisas. Eu tenho, por exemplo, interesse em ver algumas etnografias em delegacias de polícia, algumas etnografias em tribunal do júri, umas boas etnografias de alguns bons meses, para a gente compreender muito mais essas dinâmicas organizacionais e essa proximidade ou não com a população. Beleza. Queria trazer também umas coisas que você estava falando aí agora, achei interessante. Primeiro, eu achei interessante pensar nesse aspecto dos operadores de segurança serem de se verem de forma tão distinta da população, né? E realmente, por conta dos seus níveis culturais, das suas origens sociais, eles se destacam dentro dessa população. E aí eu lembro um pouco da experiência e da própria composição da Polícia Montada do Canadá, onde eles têm essa preocupação, né? Que na verdade, a realidade deles lá são dos imigrantes,
da Polícia Montada do Canadá, dos imigrantes internacionais. Então, tem uma diversidade étnica muito grande dentro do Canadá, até em questão do idioma, né? Um país com 2 idiomas. E aí, a composição da Polícia Montada, eles levam em consideração isso, exatamente para que a população possa se ver representada nos seus operadores de segurança. Isso é uma coisa interessante. Mas eu peguei também para poder falar uma outra coisa. Acho que nisso que você estava trazendo, eu não sei se algum deles trouxe na fala em relação à composição do Conselho de Sentença, se apareceu neles a impressão, porque eu sei que muitos trazem isso, já escutei isso de alguns promotores, que em cidades pequenas, como os jurados são da localidade, é muito comum os jurados conhecerem o fato de forma anteriormente, ou conhecerem o acusado, ou alguém da família conhecer o acusado, e aí, muitas das vezes, a absolvição se dá por um constrangimento do Conselho de Sentença. Porque essa é uma experiência que eu já pude viver algumas vezes, de estar no Conselho de Sentença, de ser jurada. É uma experiência que eu já vivi aqui no Distrito Federal. E recentemente, já algumas vezes aqui no Distrito Federal. Apareceu, né? E aí, por quê? Porque aqui isso aparece na fala de alguns promotores aqui do Distrito Federal, porque o Conselho de aqui, os jurados do Tribunal do Júri de Brasília, que é onde eu participo, a maior parte dos casos são da estrutural e são de outras regiões administrativas, não são desses pares do plano piloto, né? Não é o vizinho. É o cara que está na estrutural, é o cara que está lá no determinadas quadras do Guará 2. Então, a maior parte das situações não são da quantidade dos jurados de onde eles estão, né, situados. E aí eles falam muito que é muito comum, Ceilândia, Sobradinho, nessas outras regiões administrativas, o percentual de absolvição acaba sendo maior, por conta dos jurados se sentirem intimidados por conta dos acusados, dessa proximidade. E aí, isso é uma coisa, isso eu estava falando antes, né? Essa coisa do promotor pedir a absolvição e o Conselho de Sentença condenar, eu já vi algumas vezes. Nem só a qualificadora, o promotor pedir a absolvição e o Tribunal do Júri condenar, por conta da história pregressa, não só da vítima, como do próprio autor. Ele pode, se ele já foi um ex-interno do CAGE, não importa o que aconteceu. Ele está condenado, ele já começou o julgamento condenado, né? E isso eu acho que é uma pesquisa que, do ponto de vista metodológico, ela seria muito difícil de ser elaborada, mas que é da composição dos jurados, dessa coisa de como se dá a coisa a convicção, né, da culpabilidade, do ponto de vista dos jurados. E como eu sou jurada, eu tenho um monte de anotações minhas que eu vou fazendo, porque se eu não fizesse doutorado no que eu faço hoje, eu ia fazer sobre isso. Eu ia ser uma jurada infiltrada para fazer uma etnografia sobre o Tribunal do Júri de Brasília. Para poder fazer essas observações. Porque esse universo dos jurados é um universo muito rico. É um universo riquíssimo. Porque as pessoas acreditam, assim, acreditam não, né? Existe uma coisa de que os jurados não podem se comunicar. Mas depois, você fica um mês vivendo com aquelas pessoas. Depois do 3º, 4º júri, todo mundo já sabe quem vai absolver e quem vai condenar. Você faz a conta na hora de votar. Todos os jurados, porque os jurados, a gente convive tanto durante um mês, que todo mundo sabe como um e o outro vai votar. Às vezes, na hora do sorteio do Conselho de Sentença, esse aí já era. E no dia seguinte você vai lá e está lá. Foi condenado, foi absolvido. Por conta dessa forma como que é feita.
Então, isso é um universo muito rico. E aí isso tem a ver com essas, porque tem a ver com essas especificidades, né? E aí, de novo, a gente cai na coisa da unidade de análise. Porque se a gente vê isso em lugares maiores, onde a população é mais heterogênea, e essa relação do conselho de sentença com o réu não é tão umbicada, é uma posição que o conselho de sentença parece que assume, né? Assim, é uma hipótese. E em cidades menores é uma outra. E aí eu já escutei de muitos jurados, em relação à prova técnica, do processo vir muito mal elaborado, já praticamente sem... Sim, é só uma prova testemunhal, e uma prova testemunhal confusa, onde cada um está contando uma coisa que aconteceu. E eu já escutei, não raro, de mais de um jurado falando o seguinte: o Estado trabalha mal e depois quer atribuir para mim uma responsabilidade sem me dar o elemento suficiente para poder decidir em torno disso. E aí eu absolvo, porque eu não quero carregar a culpa de condenar alguém sem ter certeza. Exato. E aí não raro, eu já escutei isso de mais de um jurado, né? E aí é curioso isso, eu só queria trazer essa... Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, você é o... Bem-vindo, Edson. Atendeu o meu convite, eu agradeço muito. Só o nome não tinha gravado ainda. Aham. Não, me incomodou também. Eu não moro no entorno, mas me incomodou, mas eu digo que não me surpreendeu. Por que não me surpreendeu? E por que me incomodou? Me incomodou que eu imaginei que ela não fosse dita ali, no ambiente de um grupo focal, ciente que estava sendo gravado. Mas não me surpreendeu por quê? Não me surpreendeu porque esses estereótipos negativos, eles muitas vezes eles são reproduzidos nos meios de comunicação de massa, eles estão sendo bombardeados, né, constantemente nesses programas jorra sangue, né? Ou seja, isso é parte desse jogo, né, de imagens, de estereótipos
criados, reproduzidos, compartilhados, introjectados. Eu tenho certeza de que, mais algum tempo, os promotores também se aventurariam em frases parecidas. Pode ser que tenham se sentido um pouco constrangidos, né? Mas não me surpreendeu nesse sentido, né? Essa imagem, né, que todos nós criticamos e reprovamos esse uso de essa utilização depreciativa, ela é uma utilização depreciativa que é recorrente nessas imagens do estereótipo do criminoso animal. Quando você vai assistir aquele programa que passa meio-dia naquele canal lá do 17, não é? Que mostra um animal. Diga, uma. Uhum. Eu vi. Não, americano, né? Stanford. Esse mesmo. Com roupagem da ciência, né? Com discurso pseudocientífico, né? Com a codificação do verdadeiro, né? da ciência. A mídia, ela me manda a imagem espetacular, né? O espetacular do sangue que reproduz esses estereótipos. Me preocupa dessas imagens que vêm com a roupagem do discurso científico, né? Dessa ideia essa ideia quase positivista, né? Lombrosiana, que associa crime a um homem, um criminoso nato, né? Essas falas, né, que eu destaquei, com certeza elas incomodam, não só a você, elas incomodam a todos nós, né? Essas imagens que aparecem sobre atribuir responsabilidades, né, não é a responsabilidade da polícia militar. O que eu comentei, que eu procurei destacar, é que essa visão de que a polícia militar tem uma estrutura melhor que a da polícia civil no entorno. Isso tanto os peritos, quanto os delegados, quanto os promotores e magistrados. E a polícia, ela chega ao local e pode ser responsabilidade de quem quer que seja, mas esse quem quer que seja não vai aparecer no local. E os policiais militares já estão sendo treinados de que eles vão fazer isso, pelos próprios peritos. Então, na fala de um dos peritos aparece: eu sei que deveria estar a Polícia Civil para me discutir uma linha de investigação, mas eu sei que ela não vai chegar. Mas quando eu chego ao local, o policial militar já se aproxima e diz: doutor, eu fiz exatamente o que o senhor me mandou. Cerquei o local, ninguém se aproximou, mas eu não sei até que ponto eu vou conseguir afastar a população, porque eles querem chegar e querem ver e querem passar, né? Ou seja, isso também aparece são essas estratégias de que a organização formal e a organização real. A organização real, Polícia Militar, é quem desempenha, né? Ou seja, a pesquisa empírica, ela mostra essas coisas, né? Que uma coisa é a realidade das funções das organizações, outra é a realidade como elas são desempenhadas, né? Eu só queria fazer uma complementação, que você estava falando das drogas, e aí isso tem a ver com base de dados. Que hoje em dia, a droga, ela virou uma excelente desculpa para se nada fazer. Essa é a minha percepção muito clara, porque todos os discursos que culpabilizam a droga, eles se baseiam, muitas das vezes, numa percepção subjetiva que ela tem o seu valor, evidente, né? O saber policial, o saber construído na rua, no dia a dia, ele é extremamente significativo, mas o grande ganho dele, ele pode dar uma maior, né, inteligibilidade, assim, ele pode ajudar a fazer uma leitura melhor dos dados estatísticos, porque os dados estatísticos tão puros e simples também, sem essa experiência, eles também às vezes nos dizem muito pouco. Então, hoje, nós não temos, a gente tem uma série de discursos que aparecem na mídia impressa, na mídia televisiva, onde as pessoas invocam, né? Foi feito um estudo que apontou. Gente, hoje em dia, não há base de dados e informações que possam subsidiar essas afirmações.
eu já escutei alguns especialistas nesse tipo falando assim, porque foi feita uma pesquisa nos laudos cadavéricos que apresentou a presença de metabólicos. Essas pesquisas não existem. Foi feita uma pesquisa em São Paulo. Por quê? Acabamos de apresentar a estrutura do Instituto Médico Legal. O perito está fazendo o exame das vísceras para ver se tem a presença de metabólico ou não. Ele tem uma declaração de óbito para preencher, muito objetiva. E ele vai preencher aquela declaração de óbito, onde o que ele vai mostrar é qual foi a lesão que deu causa àquela morte. E é isso que ele vai fazer. Então, hoje, a gente atribui a droga, é claro que a droga, ela tem um contorno social dramático, ela tem um contorno dramático na questão da saúde pública, mas hoje em dia, o usuário de droga, quando ele é vítima de um homicídio, ele é duplamente vitimado, porque ele já foi vítima do homicídio e ele é vítima do homicídio depois, do tipo, morreu porque usou droga. Como se aquilo desculpasse a morte dele. E, às vezes, ele é usuário de droga, mas ele morreu porque ele é amante da mulher do vizinho. Ele morreu, foi assassinado no bar, porque ele olhou feio para o outro, porque ele tomou o gole da cachaça do outro. E ele é usuário de droga. Ele pode até ser traficante de drogas, mas não foi aquilo que deu causa à morte dele. Ele estava já num ambiente de vulnerabilidade, num ambiente de risco? Estava. Mas a gente hoje está colocando, né, nesse grande balaio de gatos, que é essas categorias generalistas, uma falta de investimentos nossos, e aí quando eu estou falando de nós, é de todos nós, e acho que nós pesquisadores também temos uma responsabilidade nisso, de investir em pesquisas. Primeiro, o movimento da melhora da base de dados, de forma em geral, das estatísticas, ela é uma de responsabilidade, né, das políticas de governo. E acho que nós, especialistas, cabe a nós trabalharmos e instigarmos a melhoria desses dados. Agora, por exemplo, nós temos muito poucas pesquisas no Brasil que possam mapear fatores de risco e fatores de vulnerabilidade, porque aquilo que eu falei um pouco no início, porque a gente vive às vezes um pouco essa falsa dicotomia entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, onde sempre se vê, os cientistas sociais sempre têm uma tendência de ver com muitas reservas qualquer estudo que possa usar a palavra determinante. Onde não significa que você vai atribuir uma relação tão objetiva, direta e causal, que claro que é impossível de você fazer isso com fenômenos sociais, mas a gente tem isso em outros países, né, pesquisas que possam, né, recortar melhor esse ambiente de vulnerabilidade, que é um pouco que nós estamos tentando fazer aqui na nossa pesquisa, né, tentando nos aprofundar mais disso, claro, com um rigor metodológico, né, dentro dessa análise. Então, e aí só sobre a droga que você falou isso, que isso é algo que me incomoda muito, como alguém que trabalha com estatística criminal há muito tempo e com base de dados, onde você sempre tem alguém que invoca uma pesquisa do além, entendeu? É igual aquele mito, a lenda urbana da pesquisa da ONU, dos 150 policiais por habitante. Tem uma lenda urbana que existe um relatório da ONU. Não existe esse relatório da ONU. É mais uma lenda urbana. O que existe é um relatório do FBI que fala sobre policiamento de áreas rurais. É o máximo que existe. Não existe nada disso. Então, tem umas lendas urbanas que esses vulgos especialistas, né, ficam inventando que, nossa, enfim, um desabafo. Ai, obrigada, Marcele. Obrigada, Bruno, Nalia. Ivon, sua vez.